Então, aqui vamos ver teorias da poesia. De novo, use teóricos de peso, tá? Teoria da poesia, ser o tempo na poesia do Bose, leitura de poesia do Bose, na sala de aula do Antônio Cândido, e cite o nome dos teóricos para os alunos saberem que você estudou teoria. Se você tem domínio da análise estrutural, dê, mas se não tem, trabalhe apenas com campos semânticos, tá? Eu costumo começar com Haikai, Paulo Leminski, com a Ruiz também, que são ótimos no Haikai, e peço aos alunos, mostro a estrutura, explico as sílabas sonoras e peço para eles construírem Haikai, que é curtinho. Gente, nunca mais vai precisar trabalhar com expansão, porque fazendo eles vão aprender. Né? Eu sempre trabalho assim e tem dado resultado, eles se apaixonam. E eu leio muita poesia com eles. Peço para eles lerem, para eles comentarem e formarem um bom repertório de leitura. Nesse ponto aqui, eu só trabalho com poetas de língua portuguesa, porque eu acho que a poesia traduzida ela perde muito da essência, né? Mas aí também depende de cada um, tá? Vamos para a próxima? Bom, aqui algumas sugestões, né? Eu trabalho muito com temas universais. Por exemplo, o amor, né? Geralmente eu escolho poemas que abordem o tema, ou eu comparo três poetas, ou pego três poemas do mesmo poeta falando sobre amor, e trabalho com isso. Peço para os alunos lerem, irem marcando no poema as palavras que se referem a amor, e tentarem aprender o que é o amor para esse eu lírico, para esses eu líricos, né? É sofrimento, é fugaz, é feliz, enfim, qual o olhar que cada eu lírico tem sobre o amor? Outro tema universal muito bom de trabalhar é a vida, como cada eu lírico vê a vida, né? Como é que ele tem essa visão, a vida é boa, é ruim, a vida não é nada, como ele aborda essa questão da vida. E claro que outro tema também que não poderia faltar é a morte, né? Como esse seu lírico vê a morte? Por exemplo, a Flor Bela tem um soneto que a morte é um anjo que vem libertá-la. Camilo Peçanha tem um soneto que ele praticamente tem um domínio sobre a morte e ainda transa com ela, né? Então, para alguns é bom, para outros não. Então, como cada lírico vê essa morte? E tem um tema que só cabe em língua portuguesa, que é saudade. Essa palavra só existe em português, né? O que é essa saudade? Saudade do amado, da amada, da infância, do país. Saudade de quê? Do quê? De quem? Né? Então, são temas que você pode abordar tranquilamente, pedir uma leitura dos alunos. Eu também, depois de um primeiro exercício em sala, eu peço que eles pesquisem, tragam algum poema que eles tenham gostado, e na aula seguinte eles apresentam, comentam, e tem dado muito resultado, sabe, essa metodologia de trabalho. Eu vou fazer uma demonstração para vocês de uma leitura, né? Não vou fazer aqui uma análise profunda, mas uma demonstração de uma leitura de dois poemas que têm em comum um assunto que é a mineração. O primeiro é um soneto do Cláudio Manuel da Costa, poeta Árcade, estamos falando do século XVIII, né? É um poema situado em Minas Gerais. Cláudio Manuel foi um inconfidente, nasceu em Minas, estudou em Lisboa, a família dele era uma família mineradora. O assunto que ele vai tratar aqui não é contra a mineração em si, mas contra a ambição, essa é a palavra-chave aqui desse soneto, né? A ambição que destrói tudo. O Drummond, poeta do século XX, foi um ferrenho, né, crítico contra a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce iniciou em Itabira, cidade natal do Drummond, lá que ela começou as atividades no Brasil, e destruiu um morro, um pico que o Drummond via da janela da casa dele, que era o Pico do Cauê.
Então, ele tem uma série de poemas sobre mineração, né? O professor Wisnik, da USP, trabalha muito bem esse assunto. Vocês, inclusive, encontram no YouTube aulas dele abordando esse tema. Vários poemas do Drummond, inclusive aquele poema da Pedra no Meio do Caminho, ele também fez, né? Nessa seleção de poemas contra a Vale do Rio Doce. Então, vamos lá. O Cláudio Manuel da Costa, que é um soneto, ele tem uma influência camoniana bem importante, ele trabalha, né, dentro desse padrão. O Camões, ele tinha o costume do silogismo, né, que é uma proposição, uma reflexão e uma conclusão, apesar de que ele nunca chegava na conclusão, né? Então, Cláudio Manuel da Costa vai usar mais ou menos esse padrão aqui também. Então, vamos ler o soneto. Eu fiz uma escansão ali na primeira linha para todo mundo observar, né? Que é um soneto decassílabo. Às vezes sou até redundante isso, né? Já que é soneto, espera-se que seja, mas nós temos sonetos de 12 sílabas, de 11, enfim. Não vou entrar nesse pormenor aqui. Então, diz assim o soneto: Leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado, porque vejas uma hora despertado, o sono vê do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio fresco assento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar, pastar o gado na tarde clara do calmoso estio. Turvo, banhando as pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias, que de seus raios o planeta louro, enriquecendo o influxo em tuas veias, quanto em chama fecunda brota em ouro. Então aqui eu diria que a palavra-chave desse soneto é ambição, é o último verso do primeiro terceto. Por quê? Toda a construção do soneto aqui, veja, eu não tenho o nome desse rio, ele não diz qual é o rio, mas é um rio que ele celebra para que ele não caia no esquecimento. Ora, quem cai, quem está em vez de cair no esquecimento é quem morre, né? Então ele quer deixar esse rio lembrado na posteridade, um rio pátrio, um rio com letra maiúscula, né? E aí entra algo bem curioso no segundo quarteto, que é a quebra, né, de um padrão Arcade. O que é um padrão Arcade? Eu tenho que ter um ambiente ameno, né? Você está no campo, pastor é pastora, não tem mosquito te picando, não tem nada que te incomode, um lugar ameno, tem o gado, tem todo um cenário feito para criar aquele padrão, né, de ambiente grego. E Minas era perfeito para isso, né? A paisagem muito bonita, apesar de que eles esqueceram que aqui também tinha um homem, né, primordial, maravilhoso, que era o indígena. E nenhum dos Árcades aqui, do tanto Cláudio Manuel da Costa quanto os outros poetas não fizeram isso, né? Só o Basílio da Gama, no Uruguai, que vai trazer a questão do indígena. Mas vamos continuar aqui no soneto. Então, a água desse rio, as margens dele estão mortas. Eu não tenho álamo, eu não tenho ninfa, eu não tenho gado. Então, não é o que tem que ele vai destacar, é a falta que está colocada aqui no soneto. A água desse rio não é transparente, como se espera no padrão Arcade, né? Há águas límpidas, todo bonitinho, que você vê o fundo, tem os peixes, tem nada disso. A água aqui turva, né? É turvo, então é uma água escura que vai jogar na areia. O turvo por quê? Do movimento da retirada do ouro ali de dentro, né? Da bateia, né? Que se coloca. E nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo do que? Da ambição. Então, é a ambição desenfreada do enriquecimento que destruiu tudo aquilo, aquele cenário bonito. Ele recreia, ou seja, ele dá prazer.
E aí ele joga, olha que bonito isso, ele pega o dourado do ouro e joga para o sol, né? Que seus raios, planeta louro, o sol, obviamente, ele enriquece, né? Esse amarelo ouro semelhante ao sol, ele enriquece. E as veias desse rio, ele vai fecundar o quê? A ambição novamente, porque dela brota o quê? O ouro. Então, ele tem uma proposição aqui que é cantar o rio, ele faz uma reflexão, que é a destruição desse rio, e a conclusão do quê? Que o rio fecunda a ambição daqueles que buscam ouro. Então, é um poema denúncia, ele tem outros, né? Então, quer dizer, ele não vamos dizer que ele está aqui cantando contra a mineração, ele está cantando contra a ambição. E aí o Drummond vem, e o Drummond ele é um pouquinho mais afiado aqui, né? Ele vai com a língua, né, com o texto ali, e ele joga mesmo uma denúncia contra a Vale. Então já começamos aqui, o nome da empresa é Vale do Rio Doce. E aí ele começa: o rio é doce, a Vale amarga. Então ele joga aqui com pares antitéticos, né? Doce e amargo são sabores que ele vai trazendo um outro sentido aqui para o poema. Ai, antes fosse mais leve a carga. O que a Vale do Rio Doce explora? É o ferro, né? O peso do ferro jogado no sentido duplo, tá? Aqui dentro desse poema também. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Então, aqui eu já tenho uma denúncia muito escancarada contra a Vale, né? Ela é uma multinacional na época dele, agora não é mais, ela é internacional, né? E a justificativa da Vale era a dívida interna, a dívida externa, e aí ele joga um outro elemento aqui que vai dialogar bem com Cláudio Manuel, né? Que é uma dívida eterna que nós temos de exploração. E as toneladas de ferro que saem daqui, né? Estão escavando, estão roubando, estão tirando aquilo que é nosso. E as nossas lágrimas de perder, né, os nossos tesouros, as nossas preciosidades que nós temos. Então, veja, eu tenho dois poetas em tempos distintos, um do século XVIII e um do século XX. E aí cabe uma reflexão: mudou a exploração no país? Né? Eu tenho aqui vamos chamar, pegar ali emprestado do Bose a máquina mercante, né, na dialética da colonização. Eu tenho uma máquina mercante de exploração desde do início do Brasil que continua até hoje. A Vale nos expropriando, a China trazendo seus produtos, e o que mudou? Então, aqui cabe uma série de reflexões com os alunos, né? É algo assim, gente, essa análise aqui é minha, você não encontra em lugar nenhum, né? Uma comparação desses dois poetas. Eu, pelo menos, não encontrei uma leitura minha, tá? Então, vou pedir o respeito também, né? Se forem usar para dar os devidos créditos, por favor. Mas é uma demonstração, como eu disse, eu fiz aqui uma leitura, eu não peguei palavras específicas aqui para trabalhar, mas é uma demonstração para vocês verem como é possível trabalhar poema e chamar a atenção dos alunos. Aqui eu posso trazer a questão de Brumadinho, de Mariana, né? E aí são poetas profetas, são poetas visionários, que poetas eles são? Eles já previam aqui tudo o que aconteceria. Esse barro que o Cláudio Manuel da Costa denuncia foi o barro que destruiu Mariana, que destruiu Brumadinho, matou tanta gente. E as lágrimas que o Drummond traz, né? Que das pessoas que perderam tudo, adoeceram, perderam parentes, até hoje não tem nada resolvido. Então é isso, né? Foi uma demonstração para vocês verem que a nossa proposta é séria, tá bom?